pertencer mais a um templo do que a um laboratório. Em 2023, pesquisadores do MIT revelaram algo que os monges tibetanos pareciam já saber há 1000 anos. 7 minutos de uma respiração específica podem desencadear no cérebro o mesmo processo de limpeza celular que um jejum de 3 dias em água pura. Sim, 7 minutos. Não de dieta, não de privação, apenas de respiração. O estudo chamou esse fenômeno de autofagia respiratória. Mas muito antes de qualquer termo científico existir, os monges a chamavam de o fogo interior. Durante séculos, acreditou-se que o jejum era a única forma de ativar o processo de autolimpeza celular. Em 2016, o Prêmio Nobel de Fisiologia concedido a Yoshinori Ohsumi revelou o mecanismo oculto por trás disso. A autofagia, o sistema interno que recicla proteínas danificadas, remove toxinas e renova as estruturas celulares. Era a explicação biológica para o que os antigos chamavam de purificação. Mas havia algo que a ciência ainda não havia percebido. Essa mesma renovação pode ser ativada pela respiração. Nos últimos anos, neurocientistas começaram a observar um padrão. A respiração não apenas regula o oxigênio, ela fala diretamente com o metabolismo celular. E quando ajustada de forma precisa, pode acionar os mesmos genes ligados ao jejum e à longevidade. O que antes parecia um ritual místico, agora ganha tradução molecular. Ao alterar o equilíbrio entre oxigênio e dióxido de carbono, é possível inverter o modo metabólico das células, do estado de crescimento, dominado pelo hormônio mTOR, para o estado de limpeza e regeneração, controlado pela enzima AMPK. Essa simples mudança de ritmo respiratório liga o interruptor da renovação celular. Os monges tibetanos chamavam essa prática de tumo, a respiração do fogo interior. Nos mosteiros congelados dos Himalaias, eles acreditavam que o ar podia queimar as impurezas internas, mas o que realmente queimava eram os resíduos metabólicos, acumulados nas células. O corpo entrava em um estado de hipóxia, controlada, não falta de oxigênio, mas uma leve escassez momentânea, que o cérebro interpreta como um desafio. Em resposta, ele ativa seus mecanismos de sobrevivência e limpeza. É o mesmo princípio do jejum. Mas em vez de negar o alimento, você modula o ar. A ciência moderna começa agora a alcançar o que o silêncio dos templos já ensinava. Pesquisas da Universidade de Stanford mostraram que respirações lentas, profundas e ritmadas aumentam a tolerância ao CO2 e ativam os genes LK1, ATG7 e BEC1, os mesmos envolvidos na autofagia. E foi assim que a sabedoria ancestral e a neurociência moderna se encontraram. De um lado, monges descrevendo o fogo interior. Do outro, cientistas medindo cetonas e enzimas, ambos falando da mesma linguagem, a linguagem da renovação. Aos 40 anos, a eficiência natural do cérebro em realizar essa limpeza já caiu pela metade. E com isso vêm os sinais sutis, a mente mais lenta, a neblina mental da tarde, o esquecimento das pequenas coisas. Mas o problema não está apenas no tempo. Está no modo de vida moderno, alimentação constante, estresse crônico e respiração superficial. Tudo isso mantém as células presas no modo de crescimento contínuo, sem espaço para regenerar. É por isso que essa técnica é tão poderosa. Ela devolve à sua biologia os intervalos de silêncio que ela perdeu. Em apenas 7 minutos, o corpo pode reativar o seu ciclo ancestral de purificação. Sem pílulas, sem jejuns extremos, apenas com o ar. O próximo passo é entender como fazer isso. O padrão respiratório que transforma oxigênio em sabedoria celular. É o que veremos no próximo capítulo. Respirar é a primeira coisa que fazemos ao nascer. E, paradoxalmente, a que mais esquecemos ao viver. Respiramos de forma automática, rápida, ansiosa
Mas existe uma forma de respirar que não apenas oxigena o corpo, ela o transforma. É a respiração que ensina as células a lembrar o que é o silêncio metabólico. A mesma que monges tibetanos usavam há mais de 1000 anos nas montanhas geladas e que a ciência moderna redescobriu. O padrão 5-5-10. A preparação sente-se. A coluna ereta, mas sem rigidez. O corpo quieto, porém desperto. Feche os olhos e perceba o ritmo natural da sua respiração. Observe, sem julgar, o quanto ela é curta, apressada, superficial. Esse é o reflexo do corpo em modo de crescimento, o modo da pressa, do consumo, do cortisol. Agora comece a esvaziar o ar. Expire completamente e segure. Por alguns segundos, sinta a vontade de respirar surgindo. Essa pequena falta de ar é o limiar entre dois mundos, o da sobrevivência e o da regeneração. O ciclo 5-5-10, inspire lentamente pelo nariz, contando até 5. Sinta o ar descendo até o abdômen, expandindo o diafragma. É o sopro da vida preenchendo o vazio. Segure o ar dentro também por 5 segundos. Aqui algo invisível acontece. O dióxido de carbono começa a se elevar. E quando o CO2 aumenta, o oxigênio é entregue com mais eficiência às células. É o paradoxo do corpo. Quanto mais toleramos a ausência, mais profundo é o alimento que recebemos. Agora, expire lentamente pelo nariz, em 10 segundos completos. Sinta a respiração se alongar como um fio contínuo, até que os pulmões se esvaziem por inteiro. Essa expiração longa é o gatilho biológico da limpeza. É ela que ativa o nervo vago, desacelera o sistema nervoso e envia às células a mensagem de que é hora de reparar. Repita esse ciclo. 5 para inspirar, 5 para reter, 10 para soltar, 10 vezes, 12 se quiser aprofundar. O que acontece dentro de você, enquanto o corpo repousa, as células despertam. A elevação controlada de CO2 e a leve hipóxia gerada durante a retenção ativam a via AMPK, o mesmo interruptor metabólico que se acende no jejum prolongado. Os genes ULK1, ATG7 e BEC1 entram em ação, iniciando a varredura celular. O processo de autofagia. Proteínas danificadas são desmontadas, mitocôndrias antigas são recicladas e lipídios oxidados são eliminados. O cérebro começa a liberar cetona, um combustível limpo que atravessa a barreira hematoencefálica e alimenta os neurônios com energia estável e clara. É por isso que, após alguns minutos, uma sensação de lucidez surge como uma névoa se dissipando. O silêncio biológico. Nesse estado, você não está apenas respirando. Está reiniciando seus sistemas internos. O modo de crescimento impulsionado pelo mTOR, aquele que envelhece as células, cede lugar ao modo de limpeza e regeneração ativado pelo AMPK. E o corpo entende, não é mais hora de acumular, é hora de se purificar. Os monges chamavam isso de fogo interior. Os cientistas chamam de metabolismo adaptativo. Mas o efeito é o mesmo. Um corpo em equilíbrio, uma mente em clareza, um sistema nervoso em paz. As sensações durante a prática, você pode sentir leve calor, formigamento ou até uma pequena euforia. Não é hiperventilação, é energia sendo reorganizada. É o corpo sinalizando a mudança metabólica. Nunca force o ar, nunca lute contra o desconforto. O segredo está na rendição consciente, em observar o impulso de respirar sem se apavorar. A tolerância ao CO2 é a nova meditação. Quanto mais você aprende a respirar menos, mais o corpo aprende a viver melhor. A ponte entre o antigo e o moderno, o Prêmio Nobel de 2016, revelou a estrutura da autofagia. Mas foram os textos tibetanos que ensinaram a acioná-la com o ar. E quando, em 2019, os estudos sobre o método Wim Hof provaram que a respiração pode ativar os mesmos mecanismos, a ponte entre os monges e os cientistas finalmente se completou. Autofagia, neuroplasticidade, foco, longevidade.
Todos os caminhos levam à respiração. A prática de 7 minutos é apenas o início. O verdadeiro poder está na consistência. Quando feita uma vez por dia, especialmente em jejum, essa respiração treina o corpo a se autolimpar naturalmente. Em semanas, as células aprendem o sinal. Em meses, o metabolismo inteiro muda. E é nesse ponto que a respiração deixa de ser um exercício e se torna um estado de ser. No próximo capítulo, você descobrirá por que essa técnica não apenas limpa o cérebro, mas também reprograma o que sobrevive dentro dele. Os pensamentos, as emoções e até a forma como a mente enxerga a realidade. O corpo é um templo, mas o templo mais silencioso é o cérebro. Ali, entre bilhões de conexões elétricas, a respiração se torna pensamento, e o pensamento, matéria viva. Quando os pesquisadores japoneses começaram a estudar os monges tibetanos praticando a respiração do fogo interior, esperavam encontrar apenas resistência física ou controle térmico. Mas o que descobriram foi muito mais profundo. A autofagia, esse sistema de limpeza celular, não apenas remove resíduos e proteínas danificadas. Ela preserva seletivamente os circuitos neurais ligados à intenção. Em outras palavras, o cérebro guarda o que você pensa enquanto se renova. Durante a respiração de autofagia, o corpo entra em um estado de escassez controlada. As células começam a reciclar e o sistema nervoso se reorganiza. Nesse breve intervalo entre inspirar e expirar, entre o velho e o novo, o cérebro se torna maleável. A neurociência moderna chama isso de janela de neuroplasticidade metabólica. Os antigos chamavam de mente moldável. O que você sente e imagina nesse momento é literalmente esculpido no tecido neural. É por isso que, durante séculos, os monges associaram essa respiração a práticas de concentração, oração e manifestação. Eles sabiam, de forma intuitiva, que quando o corpo está limpando, a mente está regravando. A reprogramação silenciosa, enquanto as mitocôndrias se renovam e os genes de reparo são ativados, a mente entra em um estado de foco calmo. A atividade elétrica no córtex pré-frontal se estabiliza e as redes associadas à ansiedade diminuem. O cérebro começa a operar como um rio claro depois da chuva, sem turvação, sem ruído. Nesse espaço de clareza, os pensamentos deixam de ser ruídos aleatórios e passam a ter poder de reorganização. O que você contempla com serenidade passa a ter mais chance de sobreviver à limpeza celular. O que você teme ou repete em desequilíbrio tende a ser dissolvido. Não é metafórico, é químico. As vias sinápticas associadas a padrões de medo e escassez perdem força quando a autofagia neural é ativada. Enquanto isso, os circuitos da gratidão, foco e propósito ganham mais estabilidade e conexões. Você não está apenas respirando, está reprogramando o que seu cérebro acredita ser real. A alquimia entre mente e célula, a ciência explica. A respiração prolongada ativa o vago, o nervo que conecta o cérebro ao coração e aos intestinos. Ele reduz a inflamação, ajusta a pressão arterial e harmoniza o corpo como se fosse uma orquestra afinando os instrumentos. Mas, no nível mais sutil, algo ainda mais belo acontece. Enquanto as células se purificam, a mente se torna transparente. E nessa transparência, o que você pensa é o que permanece. A respiração se transforma em uma espécie de alquimia biológica. Ela limpa o velho e dá forma ao novo. Por isso, a prática não é apenas um exercício fisiológico, é uma cerimônia interior. Um diálogo silencioso entre sua biologia e sua consciência. Os 21 dias de reinicialização, os estudos sobre adaptação metabólica mostram que, após 3 semanas, o corpo aprende a reconhecer padrões de respiração como se fossem comandos internos. A cada dia, a ativação da autofagia se torna mais eficiente. A biogênese mitocondrial acelera, o foco mental se amplia e a névoa mental que um dia parecia normal começa a desaparecer.
No final de 21 dias, as células e os pensamentos entram em sincronia rítmica. A mente deixa de ser um campo de reatividade e se torna um espaço de escolha consciente. Você sente menos fome, não apenas de comida, mas de estímulo, de ruído, de distração. A energia se estabiliza. O corpo parece mais leve, a mente mais limpa. A idade biológica começa a recuar. E você entende que a respiração é o portal da juventude celular. O retorno à simplicidade. Os monges não falavam de genes, mas falavam de pureza. Não mediam cetonas, mas observavam o brilho nos olhos e a lucidez da mente. O que a ciência chamou de autofagia, eles chamavam de renascimento. Ambos falam da mesma coisa, do poder que o corpo tem de se recriar a partir do próprio silêncio. Respirar, afinal, é lembrar. Lembrar que não precisamos acumular tanto. Nem pensamentos, nem desejos, nem medos. Tudo o que não serve mais pode ser exalado. 7 minutos. É tudo o que você precisa para acender novamente o fogo interior. O mesmo que purifica, reprograma e devolve o sentido da presença. O mesmo que há séculos mantém monges lúcidos aos 90 anos e que hoje neurocientistas observam com admiração. Você não precisa de jejuns de dias, nem de rituais longos. Basta respirar com intenção, porque no instante em que o ar entra e sai conscientemente, a vida volta a se reorganizar dentro de você. E o seu cérebro, o seu templo, torna-se exatamente aquilo em que você escolheu pensar.